Olá, aqui é Desirê. Eu e Beatriz, juntas, fundamos a Dama Herbalista depois de longos anos com experiências extraordinárias utilizando as ervas. Se hoje nós estamos vivas, devemos agradecer ao poder terapêutico das ervas que nos resgatou. Desde novinhas, eu quando tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade e a Bia estava com 12, nossa avó de consideração, a avó Maria, era uma grande benzedeira e muito requisitada no Rio de Janeiro. E ela fazia muitos atendimentos. E nós acompanhávamos ela durante seus atendimentos. Então ela começou a ensinar pra gente, porque às vezes tinham pessoas que chegavam lá pela primeira vez e ela estava ocupada, então ela pedia para que a gente orientasse essas pessoas. E eles achavam muito engraçado por nós sermos tão pequenas e já termos um pouquinho do conhecimento, né, daquele grande conhecimento que ela transmitia. Então nós fomos aprendendo assim, para ajudar nossa avó nos atendimentos. Às vezes, quando ela já tinha feito atendimento de alguém, ela pedia para que a gente recolhesse as ervas corretas, ou preparasse o banho correto, ou fizesse uma defumação certa. Ela estava sempre orientando a gente. 4 anos depois da minha avó Maria falecer, eu e Bia, a gente estava no fundo do poço realmente. Nós estávamos na época de estudos, já estávamos mais velhas, já na época de faculdade, trabalho, sabe, o início de tudo. E estávamos nos sentindo muito pressionadas pela questão de entrar no mercado de trabalho, pela questão também que nós carregávamos alguns traumas de infância. Tivemos também muitos problemas em relacionamentos e tudo isso foi acarretando numa grande baixa autoestima, em sentimentos conturbados que com o tempo a gente já não sabia mais quem nós éramos, o que nós queríamos fazer. E a depressão foi só se instalando, a ansiedade também foi só se instalando. E quando nós vimos, a gente já estava no fundo do poço, eu já tinha perdido o emprego, a Bia também. Já não estávamos mais estudando, né? Tivemos que trancar a faculdade porque a gente não estava aguentando, a gente não estava dando conta, não estávamos conseguindo nos esforçar, sabe? E a saúde também começou a ficar debilitada. Às vezes a gente sentia algumas coisas, começava a sentir uma estremedeira, começava a sentir muita dor no peito, isso e aquilo, gastrite, ia no médico e eles falavam é emocional e é emocional. Tudo isso pela grande pressão da sociedade, tudo isso também porque nós nos distanciamos da nossa ancestralidade. E isso foi roubando a nossa essência. Relacionamentos fracassados e essa falta de autoestima, elas culminaram numa depressão profunda que desencadeou fortes crises de ansiedade. E aí eu não tinha dinheiro para comprar remédio, não tinha ânimo, também não tinha disposição. E um dia eu tive um sonho e era a minha avó Maria, ela estava me dando um ramo de alecrim e ela dizia, toma criança, é isso que você precisa. E me explicava como eu tinha que fazer. O sonho foi muito real, eu sentia até o cheiro do perfume que a minha avó usava naquela época. E ela passava a mão no meu rosto, me acariciava, me deu uma grande saudade, eu chorava e ao mesmo tempo eu ficava muito feliz, porque eu sentia que naquele momento ali eu estava com ela. E no final do sonho ela me deu um grande abraço. E quando eu acordei, parecia que tudo aquilo estava acontecendo. Parecia que tudo aquilo era real. Eu acordei olhando para um lado e para o outro, tipo, cadê a minha avó? E aí foi quando eu me toquei que aquilo foi um sonho. Mas foi muito real. E aí eu falei, não, preciso ligar para Bia. Aí eu peguei, liguei para Bia, contei tudo para ela, o que foi dito no sonho, anotei o passo a passo e questionei a mim mesma, porque eu havia esquecido, né, esse poder ancestral, porque eu deixei essa prática que me foi ensinada para trás e acabei no estado que eu estava. E aí eu peguei essa fórmula que me foi passada, mais o tratamento, com muita fé, e comecei a fazer. Eu estava certa de que o universo estava me dando a oportunidade de melhorar.
porque eu estava muito mal e para mim aquilo ali foi uma visita da minha própria avó mesmo vindo me ajudar. Então eu comecei a colocar em prática, fui lembrando tudo que a minha avó me ensinou durante os atendimentos que ela fazia. E depois que eu iniciei esse tratamento, com o passar dos dias, a depressão, a ansiedade, os pensamentos suicidas, eles foram diminuindo e foram dando espaço para a coragem, para o foco e o bem-estar. Até a nossa vida financeira, tanto a minha quanto a da Bia, começou a caminhar após o tratamento com o poder das ervas. Até que um dia, quando eu já estava bem, uma amiga entrou em contato e ela disse que precisava conversar comigo. Eu falei que tudo bem, a gente marcou de se encontrar e quando eu fui até ela, ela me contou que ela estava muito mal, numa profunda depressão, que já vinha se arrastando há tempos e que o casamento também já estava acabando, ela descobriu uma traição e já estava entrando com um divórcio. Eu olhava para o rosto dela e eu via nos olhos dela um olhar opaco, sabe? Não tinha mais brilho, eu conseguia ver a tristeza dentro dela. E aí eu falei para ela, olha, tem uma coisa que eu fiz, deu muito certo para mim, deu muito certo para Bia, mas você tem que estar realmente decidida que você quer mudar, que você quer melhorar. Ela topou e aí então eu ensinei para ela. E aí 7 dias depois ela me ligou dizendo que não acreditava no que estava acontecendo, que toda a dor que ela estava sentindo estava diminuindo. E o remédio que ela estava tomando para ansiedade já não estava precisando, porque ela estava tendo crises todos os dias e já tinha 7 dias que ela não tinha uma crise, desde que ela iniciou o tratamento. E como tudo isso aconteceu em apenas 7 dias, né? De fato, ela estava muito empenhada e seguindo à risca todo o tratamento. Ela me disse o seguinte, eu tenho 2 amigas que estão precisando muito. Elas estão muito mal e você precisa ensinar isso a elas também. Eu falei que tudo bem, que ela me trouxesse essas 2 amigas. Ela foi, chamou essas 2 amigas, elas foram até minha casa, eu expliquei para elas tudo como fazia e elas foram para a casa delas iniciar. 7 dias depois foi a mesma coisa. Depois uma dessas meninas levou o marido dela para praticar, da outra menina, a mãe foi praticar e até minha mãe começou a praticar também. E no final, todo mundo dizia o quanto estava se renovando, o quanto os caminhos estavam abrindo e quanto eles estavam conquistando os objetivos que eles tinham, que nunca saíam do papel. Foi quando eu percebi que o tratamento que me foi passado naquele sonho não funcionava só para mim, funcionava para outras pessoas. Foi quando eu e Bia começamos a nos comprometer a espalhar o saber ancestral das ervas, transmitir o que elas nos ensinam para ajudar na sua caminhada. Se você realmente quer mudar o que vem afligindo em você e acredita que o poder terapêutico das ervas também pode te ajudar, clica no botão abaixo que eu vou deixar nesse e-mail para você começar a receber essas aulas exclusivas que nós preparamos. Seja bem-vindo, vai ser ótimo ter você aqui. Até logo!